Já pensou em um jornalismo que você pode ler, assistir, ouvir, compartilhar e dialogar? Saiba mais em vempensar.estadão.com.br. O preço dos alimentos subiu em média 8,44% para famílias de baixa renda. Os noticiários, os podcasts e as rodas de conversa, mesmo que virtuais, têm discutido nos últimos dias a alta de preço dos alimentos. Quem vai ao supermercado ou pede para entregar as compras pelos aplicativos disponíveis provavelmente ficou em choque com a elevação no valor de alguns itens. Um levantamento feito pelo Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada da USP mostra que a alta do arroz chega a 100% em 12 meses. O preço do arroz, item básico da alimentação do brasileiro, disparou. Em algumas capitais, o reajuste acumulado do ano até julho chegou a 21%. Em alguns lugares, um pacote de 5 quilos, normalmente vendido a cerca de R$15, chega a custar R$40. Entram nessa lista também o feijão, o óleo de soja, tomate, cebola, carne, entre outros. O principal fator está ligado à valorização do dólar, que torna as exportações mais lucrativas para os produtores. Para especialistas, o motivo para a alta dos preços são as exportações. A procura pelo arroz, soja, carne e açúcar está em alta. O país vende quase tudo para fora e sobra menos para o mercado brasileiro. Mas, como já foi falado exaustivamente os motivos que levaram ao aumento no valor dos alimentos, vamos propor uma discussão diferente em torno do assunto. Qual a solução imediata para o problema? O congelamento de preço? O tabelamento? Segurar a produção dentro do país? O presidente Jair Bolsonaro, por exemplo, pediu patriotismo aos supermercados para manter os preços de itens da cesta básica. Estou pedindo um sacrifício, patriotismo para os grandes donos do supermercado para manter o preço com a menor margem de lucro. No entanto, o presidente descartou uma medida mais drástica, como o tabelamento do preço da carne, diante da alta recente em consequência do aumento das exportações para a China. Eu não posso agora querer tabelar o preço da carne, congelar. Eu não posso fazer isso aí, não vou fazer. A nossa política é de mercado aberto. Mesmo assim, a Secretaria Nacional do Consumidor, que é ligada ao Ministério da Justiça, notificou empresas e associações cooperativas ligadas à produção, distribuição e venda de alimentos da cesta básica para questionar a alta nos preços dos produtos. De acordo com o documento, todos terão 5 dias para responder aos questionamentos. Entre as décadas de 80 e 90, o Brasil viveu uma hiperinflação e, por algumas vezes, o congelamento de preços foi adotado. Em 1986, o presidente José Sarney implantou o Plano Cruzado, que, entre as medidas, brecou o valor das mercadorias. Cada brasileiro ou brasileira será e deverá ser um fiscal dos preços. Ninguém poderá, a partir de hoje, praticar a indústria da remarcação. Foi a partir daí que surgiram os chamados fiscais do Sarney, que andavam com uma cartela de preços do governo e denunciavam os pontos de venda que aumentassem o preço dos produtos. Eu fecho esse supermercado pelo roubo abusivo e extorsivo que estão acontecendo com mais de 30 produtos. Vejam o caso dessas duas maioneses. Vejam o caso do café. De 99 mil cruzeiros, estão cobrando 120, 130. Entretanto, essa política de congelamento de preços é bem antiga. Em 301 d.C., o imperador Diocleciano impôs ao Império Romano um limite de preços máximos para mercadorias e serviços.
Durante a Revolução Francesa, foi introduzido na Constituição um congelamento de preços de produtos básicos pela Lei do Preço Máximo. Em 15 de agosto de 1971, com o ato de estabilização econômica, o presidente norte-americano Richard Nixon implementou um congelamento de todos os preços e salários no país por cerca de 90 dias. I am today ordering a freeze on all prices and wages throughout the United States for a period of 90 days. O nosso vizinho, a Argentina, usou desse artifício algumas vezes. Em 2013, durante o governo de Cristina Kirchner, foram congelados os preços de combustíveis, produtos de supermercados e eletrodomésticos para proteger os consumidores. Anunció que a segunda etapa do programa de precios cuidados se ampliará a mais localidades, a mais comércios, também a produtos deste plan estatal de protección a los consumidores. Em abril de 2019, o presidente Maurício Macri também anunciou uma série de medidas para conter a inflação elevada. Entre elas, estava incluído o congelamento de cerca de 60 produtos básicos e a não autorização de novos aumentos de tarifas de serviços públicos. O governo deu a conhecer a lista de preços cuidados. Unos 500 produtos da canasta familiar vão a manter seus preços de aqui a fim de ano. Afinal, esse modelo de congelamento de preços funciona? O governo tem que intervir em situações como a alta nos preços dos alimentos? Quem nos ajuda a responder essas e outras questões é o economista André Braz, coordenador do Índice de Preços ao Consumidor da FGV. Tudo bem, professor? Como vai? Olá, tudo bem com você e com os ouvintes? Desde que começou essa onda de aumento no preço dos alimentos, a gente ouve muito falar em congelamento de preços ou tabelamento de preços. Isso seria uma solução? E se não, quais problemas isso poderia trazer? Não, isso não é solução. Isso cria um desequilíbrio enorme no mercado e isso não estimula o produtor a investir seu dinheiro nesses produtos. Você imagina, eu vou começar a trabalhar o preço de feijão. Você acha que eu vou plantar feijão? Se eu tenho a opção de plantar outras coisas, para que eu vou insistir naquilo que eu não vou conseguir repassar os custos necessários a manter a oferta daquele produto? Né? Então, isso cria um desequilíbrio tão... lições aprendidas. O Brasil já teve experiência com essa questão de tabelamento, controle de preços, e isso não funcionou. Isso aí represava a inflação por uns meses e depois vinha numa espiral inflacionária enorme. Né? Isso não cria equilíbrio, diminui a credibilidade dos agentes econômicos sobre a economia brasileira, não atrai investimento para o nosso país, porque são políticas que se sabe que não têm resultado bom, né? O resultado é caótico, é catastrófico, e o que você precisa criar são condições macroeconômicas para o nosso país crescer, gerar mais emprego, renda. Nem que a gente tenha que conviver eventualmente com um nível de inflação um pouco mais alto, mas se as famílias estiverem empregadas, é uma coisa. O problema é você ter aumento de preços e não criar nenhuma situação em que isso se reverta em crescimento da atividade econômica. Porque quando você estabiliza o câmbio, você se compromete com medidas que diminuem a incerteza em torno da economia brasileira, você atrai investimentos. Né? A gente já reduziu o Selic aí de 14%, sei lá, 3 anos atrás para 2%, e o investimento privado anda muito tímido por conta da incerteza. Mas se o setor público, por exemplo, tivesse fôlego agora para puxar esse investimento, puxar o investimento do setor privado, ele com certeza criaria uma condição de crescimento mais favorável para a economia. E isso geraria emprego, renda para essas famílias. Então, mesmo que nesse processo de geração de emprego e renda gerasse um aquecimento da atividade, que a gente puxasse um pouco mais a inflação, quem sabe eventualmente até um pouquinho acima da meta, mas as famílias teriam renda para consumir. Né? E depois você usaria a política monetária para fazer com que a inflação volte para a meta. Inflação boa e inflação na meta. Então, essas condições a gente constrói usando bem esses instrumentos de política fiscal e política monetária.
situação da carne, que sim, está exportando mais, a oferta dentro do país diminui e, claro, a oferta de procura e demanda, o preço acabou aumentando. E aí você ouve nas rodas de conversa, professor, coisas do tipo, então por que o governo não obriga os produtores a segurar mais produtos dentro do país e exportar menos? Isso é possível, professor? Não é possível, porque você vai criar um desestímulo no produtor, né? Ele vai diminuir a produção daquele bem, porque ele não consegue otimizar o ganho em cima da produção dele. Então, o ideal é você criar condições para que as pessoas obtenham investimento mais barato, recursos financeiros para investir na atividade agrícola, beneficiando produtores e setores estratégicos. É você criar um ambiente de maior competição, estudando bem as tarifas que você pratica nessa política de importação e exportação, para criar condições mais atrativas para o mercado brasileiro. Não adianta interferir em preço ou exigir que um produtor venda o seu produto no mercado brasileiro. Isso cria uma ineficiência que, no final das contas, não vai resolver o problema do aumento de preços. Você pode ter um aumento porque alguém vai desistir de produzir aquele bem e ele vai faltar no mercado. E pela falta e necessidade que ele tem, ele vai acabar subindo de preço. Né? Exatamente por esse desestímulo que você cria quando você obriga alguém a ficar refém de um determinado mercado. Né? Nenhum país no mundo faz isso. Né? Então, eu não acho que a gente deva cometer os erros do passado. A gente deve permitir que o mercado funcione livremente, mas criar condições para que esses produtos, para que o produtor tenha um acesso mais fácil ao crédito, a um juro mais baixo, e dando condições especiais para setores estratégicos, dialogando sobre tarifas de importação e exportação, aumentando a competitividade do nosso país e trabalhando nessa questão da dívida pública, que é um calcanhar para o crescimento da economia brasileira. E a gente nem precisa ir para o nosso passado, né, professor? Recentemente, nosso vizinho aqui, a Argentina, tentou políticas desse tipo, de controlar preços não só de produtos, mas como de serviços, e pelo que a gente viu, não deu certo, piorou a situação do país. Né? Piora. Viu um desabastecimento, piora a situação do país, e quem paga a conta é exatamente os mais pobres, as famílias mais fragilizadas, né? Então, isso não funciona. Eu acho que esse não seria o caminho a seguir daqui para frente. Professor, o vice-presidente da República, Hamilton Mourão, ele relacionou essa alta de preços de alimentos à injeção de recursos para as pessoas, né, através do auxílio emergencial. O vice-presidente tem razão? Olha, o auxílio emergencial, ele contempla só uma pequena parte da renda que as famílias perderam pelo efeito da pandemia na atividade econômica. As famílias não estão consumindo com o vigor que consumiam quando podiam trabalhar, tinham suas posições no mercado de trabalho e ganhavam salários mais alavancados que o do voucher, né, que é uma ajuda, né, uma pequena ajuda para evitar que brasileiros menos favorecidos passem necessidade. De certa maneira, houve uma modificação na demanda, porque as famílias foram obrigadas a fazer isolamento social. E aí, todos reunidos em casa, fazendo as principais refeições, a despensa dos lares, né, teve que ser reforçada para que as famílias, então, tivessem lá condições de preparar todas as refeições em casa. Essa mudança aí na rotina da família criou uma demanda um pouco maior por alimentos, que pode ter contribuído, em parte, para explicar um aumento de preços de alimentos mais básicos, né? Aqueles da cesta básica. Mas existem outras explicações que oferecem um peso maior no comportamento mais recente do preço dos alimentos. Por exemplo, tem produtos que a gente não importa, né? A gente não compra de outros países, a gente planta, cultiva domesticamente e consome aqui no Brasil. O melhor exemplo de produto que eu tenho com essa característica é o feijão. Existem duas modalidades principais de feijão que são muito consumidas, que é o feijão carioca e o feijão preto, e a gente teve um problema, a gente tem 3 safras desse produto aqui no Brasil, e a primeira safra não foi muito boa, não veio com uma oferta
que garantisse aí, né, estabilidade no preço do feijão, e aí o feijão subiu muito de preço, então qualquer redução na oferta dele já causa aumento de preços. Por sorte, a gente ainda tem outras duas, e me parece que a próxima já vem oferecendo aí uma oferta maior, tanto é que o preço do feijão já começa a cair nos supermercados. Um outro problema é a sazonalidade. Existem produtos que em determinadas épocas do ano têm o seu preço aumentado porque a oferta diminui. O melhor exemplo é o do leite. Nessa época do ano chove pouco, a gente está no inverno, e as condições de pastagem pioram muito. Então o gado, né, para continuar produzindo leite e não perdendo muito peso, o pecuarista tem que se valer de rações que são derivadas da soja e do milho. E esses grãos subiram muito de preço, tanto porque a cotação deles no mercado internacional subiu um pouco, quanto pela desvalorização do real frente ao dólar. Não adianta o Brasil ser um dos maiores produtores de soja e milho se os grãos têm seus preços cotados em bolsas internacionais. E às vezes até a oferta de grãos aqui no Brasil é grande, mas às vezes há uma quebra de safra nos Estados Unidos ou em outro país produtor que acaba pressionando os preços aqui. É uma economia globalizada, esse preço é negociado em bolsa. Então, o pecuarista, tendo custos mais elevados com ração, também viu um problema em sustentar a oferta de leite sem haver um aumento de preço. Aí quando a gente vai para a carne, que também subiu muito de preço, aí já entra a China no contexto. A China vem comprando muita carne do Brasil. Por quê? Porque a moeda brasileira desvalorizou muito. Então está chamando a atenção dos outros países para comprar aqui. E a China é um dos nossos principais compradores. A questão é que isso é bom para a nossa balança comercial, melhora a balança comercial no Brasil, mas também cria uma redução de oferta no mercado doméstico que provoca aumento de preços. Só que isso nos impõe um desafio, que é exatamente lidar, com essa desvalorização cambial, essa redução da oferta de alguns alimentos, do efeito sazonal e de uma safra mal sucedida, em cima de um conjunto de produtos que é essencial para famílias mais humildes. Cesta básica, alimentos mais básicos são essenciais. E a pandemia trouxe um desafio maior para a atividade econômica, porque a gente já está prevendo aí uma queda no PIB de 5,5%, 6%. Então essa queda no PIB significa menos emprego e dificuldade de emprego daqui para frente. Então isso é um desafio para famílias que ganham pouco, porque aquilo que ficou mais caro foi foram exatamente os produtos que as famílias mais humildes compram mais. Como é que a gente pode resolver isso de uma forma geral, sem querer que o supermercado, enfim, não aumente o preço? Porque o supermercado é igual um consumidor. Ele é apenas um intermediário. Ele não planta o grão, ele revende um grão que ele comprou de alguém. E se esse grão chega mais caro para ele não tem como não repassar aquele aumento. Até porque o supermercado é uma instituição que visa lucro. Se ele não gerar lucro, é um negócio que não se sustenta. Quer dizer, mais desemprego que a gente vai ter. Então, para ele se sustentar, aquilo que entra caro tem que sair um pouco mais caro. Não há como ele represar o aumento de preços. Então, o que nos ajudaria? Por exemplo, a gente está com um problema fiscal muito grande. O Brasil tem uma dívida pública que só cresce, a relação dívida-PIB só avança aí nos últimos meses. E piorou com o coronavírus, porque o governo é necessário que o governo gaste mais, até para conceder essa assistência a famílias que ainda não foram reintegradas, as suas posições no mercado de trabalho. Agora, o que a gente poderia fazer, então? Tentar fazer um esforço de cortar mais as despesas, reduzir mesmo o gasto público o máximo possível, contando até que alguns de nossos dirigentes deem o exemplo, Você pode reduzir salário temporariamente, você pode cortar ministérios, você pode privatizar empresas públicas, você tem que fazer movimentos que mostrem para o mercado, para os agentes econômicos, de que o Brasil está comprometido com a redução do seu gasto público. Às vezes você nem precisa ainda ter essa redução de gasto explícita em suas contas, mas só o fato de você anunciar que vai fazer e começar a fazer, antes de dar resultado, você já cria uma atmosfera de maior credibilidade para a economia brasileira. Aquele risco país diminui. Porque olha o que eles estão fazendo, um tremendo sacrifício para realmente enxugar o gasto público e permitir que esse país avance mais rapidamente. Essa ação, ela já cria um resultado muito positivo e ela reduz a volatilidade, ou essa variação em torno da taxa de câmbio. Porque o câmbio vem só desvalorizando. Mas o que isso reflete? Um aumento de incerteza.
Incerteza que está diminuindo lá fora e aqui dentro nem tanto. Muito bem, nós conversamos com o professor e coordenador do Índice de Preços ao Consumidor da FGV, o economista André Braz, que nos falou um pouco mais sobre esse aumento de preço de alimentos aqui no Brasil, né? Muita gente se espantou com esse aumento, mas aqui estão as explicações do porquê que isso aconteceu. Professor, mais uma vez gostaria de te agradecer. Muito obrigado pela entrevista. Olha, eu que agradeço ao crédito, né? Muito obrigado a você e aos ouvintes. Estadão Notícias. O Estadão Notícias desta quinta-feira vai ficando por aqui. Contou com apresentação e produção minha, Gustavo Lopes, e montagem de Moacir Biasi. O editor do núcleo de áudio do Estadão é Emanuel Bonfim. O diretor de jornalismo do Grupo Estado é João Fábio Caminoto. Mande seu comentário e sugestão para o e-mail podcast@estadão.com. Um abraço e até mais. Estadão Notícias.